regimes de tributação, né, nós temos o quê? As empresas que são tributadas pelo lucro real, então, e as empresas tributadas pelo lucro presumido e do Simples Nacional. Quando eu estou falando dessas duas primeiras aqui, que são aquelas tributadas no lucro real e no lucro presumido, essa tributação do lucro real e do lucro presumido é uma forma de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro, né? Como o próprio nome diz, lucro real é aquele regime em que a empresa, dos valores que ela recebe, que são as receitas, ela vai descontar as suas despesas e aquilo que sobrar é que ela vai submeter à tributação do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro. No lucro presumido, nós vemos que existe um percentual, na legislação ela traz ali uma lista de alíquotas, de percentuais, que são aplicados sobre o valor dessa receita. Então, em vez da empresa receber os 100 mil reais, dela ficar descontando, dela ficar deduzindo todas as despesas, não, ela já pega lá um percentual, eu sou comerciante, então meu percentual é de 8% de 100 mil vai ser o que ela vai submeter à tributação. E essas empresas do lucro real e do lucro presumido, vejam, elas vão recolher uma guia, tá? Vão calcular o imposto de renda, recolher o imposto de renda. Vão calcular a contribuição sobre o lucro, recolher a contribuição sobre o lucro. Aí, em separado, calcular o PIS, calcular COFINS, calcular a contribuição previdenciária, que é sobre a folha de salários, né? Vão calcular, se é comerciante, o ICMS em separado, se é industrial, o IPI em separado, se é prestador de serviços, o ISS em separado, né? Que são vários tributos aí que nós temos. Só que a Constituição, ela prevê que seja dado um tratamento privilegiado para as pequenas e microempresas. Está lá na ordem econômica da Constituição. Uma das finalidades, um dos princípios que norteia aí a ordem econômica brasileira é esse tratamento privilegiado para as pequenas e microempresas, como uma forma de estimular essas empresas que teriam uma menor capacidade econômica, uma menor capacidade contributiva. E aí o artigo 146 da Constituição, que trata ali das normas gerais de direito tributário, diz que a lei complementar pode estabelecer um regime simplificado, um regime unificado de recolhimento de vários tributos, inclusive tributos federais, estaduais e municipais. Tá? Então, porque as empresas, em geral, elas recolhem todos esses tributos. Ela recolhe os tributos federais para a União, como é imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária, PIS, COFINS. Elas recolhem, se elas circulam mercadorias, um imposto para o Estado, que é o ICMS, e se elas prestam serviço, elas recolhem um imposto para o município, que é o ISS. Só que, aí eu já vou colocar até aqui na tela para vocês, em relação a essa previsão desse tratamento privilegiado, quem regula esse assunto é a Lei Complementar 123 de 2006. Ela sofreu, claro, uma série de alterações, né? Aquela história da legislação brasileira que está sempre ali sofrendo uma alteração aqui, uma alteração acolá. Então, teve alteração em 2008, teve alteração em 2014, 2015, mas se você pegar um Vadmecum atual ou, né, consultar aqui no site do Planalto, aqui na internet, essa legislação, ela já vai estar atualizada. Então, consulte aí para o Simples Nacional a Lei Complementar 123 de 2006. Ela prevê um regime que ele unifica a arrecadação. Eu até destaquei aqui, ó, o recolhimento do tributo, ele é feito num único documento de arrecadação.
que é esse aqui, ó, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Então, quando a empresa, como eu disse, ela é um comerciante, ela vai recolher separadamente, calcular o imposto de renda dela e recolher. Calcular a contribuição social e recolher. Calcular o PIS e a COFINS, que são sobre o faturamento, recolher. Calcular a contribuição previdenciária sobre a folha de salário, recolher, né? Se ela é comerciante, o ICMS e recolher. E a alíquota, vamos dizer que ela esteja aí no lucro real, né? Ela vai pagar, por exemplo, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro. Se ela está no lucro real, ela vai pagar 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, tem a contribuição previdenciária patronal, que varia, mas em torno de 11%, e ela, comerciante, sobre as vendas das mercadorias, vai pagar 18% de CMS, por exemplo. Então, pensa bem, uma empresa tem todos esses tributos para recolher com todas essas alíquotas. Só que essa lei complementar, ela autoriza uma opção. É uma escolha da empresa, que inclusive tem a ver com planejamento tributário, né? Da empresa, seja por meio do seu contador, seja por meio do seu advogado tributarista, fazer efetivamente uma análise do ano que passou, da projeção para o próximo ano, para ver se vale a pena ir para o Simples Nacional, se vale a pena ficar no lucro presumido, se vale a pena ir para o lucro real. Então, isso, inclusive, é um planejamento tributário. Só que, em razão desse caráter simplificado, né, que tem aqui na arrecadação, e ele é permitido, esse caráter simplificado aqui, para empresas que têm uma receita bruta anual de até 4 milhões e 800 mil reais.